O primeiro grupo de tecnologias sociais da professora Maria Alice vai ficar aqui no auditório, né? E os demais grupos vão ficar no primeiro e no segundo andar do prédio, aqui à nossa direita, da Escola de Ciências Humanas e Sociais. Nós temos o segundo grupo, que é de tomada de decisão e estratégia, que é coordenado pelos professores Murilo e Pauli. Nós temos o terceiro grupo de organizações e sociedade, né, organizado aí pelo professor Cristiano Monteiro. Temos o quarto grupo de desenvolvimento regional, organizado pelo professor Rafael. Temos o quinto grupo de tecnologia ambiental, né, coordenado aí pela professora Fabiana Soares. O sexto grupo, né, que é sobre modelagem computacional, do professor Lobão. Eles tiveram um problema, então não vão fazer a discussão hoje. O sétimo grupo, né, de inovação e mecanismos de transferência de tecnologia, ser coordenado pelo professor Ricardo. Tem o oitavo grupo de contabilidade internacional, né, vai ser coordenado pela professora Isabel Cabral. E o nono grupo sobre ciência, cuidado e saúde, que vai ser coordenado, aqui está a Tatiana, mas vai ser a professora Priscila. Tá? Tem o 10º grupo de materiais, que aí o 10º entra nessa sala, na verdade, do 6º grupo, que não vai se encontrar hoje. Então, vou passar a palavra para a Maria Alice para falar um pouquinho do que vocês discutiram no grupo temático de tecnologias sociais. Uma tempestade de ideias mesmo. Cada um falou dos projetos que desenvolve, que está desenvolvendo. E nós resumimos da seguinte maneira. O título: criando e implementando soluções alternativas através de tecnologias sociais inovadoras. Qual é o objetivo? Né? Nós pensamos em reunir todas essas atividades. Elaborar estudos e pesquisas por meio de uma ecologia de saberes que possibilite a criação de tecnologias sociais inovadoras. Onde se aplica? Em toda a sociedade. Áreas de conhecimento envolvidas: ciências de material, engenharia de agronegócios, engenharia de produção, engenharia de alimentos, desenho industrial, ciências humanas e sociais aplicadas, marketing, recursos humanos, enfim. Possibilidades de inovação. Começamos com um processo metodológico da democracia deliberativa. É o primeiro passo, acreditamos, nós, o grupo da tecnologias sociais, que compreender o processo, né, de democracia deliberativa é o primeiro passo para a construção de uma ecologia de saberes e, consequentemente, o desenvolvimento de tecnologias sociais. Porque qual é a premissa da tecnologia social? Não é um sabor científico apenas, né? Não adianta só nós doutores aqui achamos que temos a verdade. Nós temos que, na comunidade local, compreender, entender, auscultar o saber popular, o saber local, para, sim, construir tecnologias sociais inovadoras, né? Alternativas, né? Buscar alternativas execuíveis. Eu lembro uma metodologia, foi a primeira metodologia social que eu encontrei aqui no Brasil, que foi o método Mãe Canguru. Quem conhece aqui o método Mãe Canguru? Bom, foi criado por neonatologistas colombianos. Como é que o colombiano carrega o bebê? Aqui. Como aquela incubadora é uma tecnologia cara,
né? Então, eles não podiam comprar incubadoras, criaram essa metodologia Mãe Canguru. Fizeram estudos, esses neonatologistas, fizeram um estudo da importância dessa criança, que é uma técnica, né, milenar de trazer a criança aqui, não existe nenhum saber científico para isso. Os médicos viram a importância disso. Aqui no Brasil chegou, em Pernambuco, essa tecnologia. O BNDES, com seus técnicos economistas, viram a viabilidade econômica, chamaram o Ministério da Saúde com os médicos neonatologistas para compreender a eficácia desse método. Muito mais barato que a incubadora e muito mais eficaz. Então, isso é tecnologia, quer dizer, saber a importância, dar importância ao saber local, que às vezes nós, cientistas, desprezamos muito, né? Então, a pesquisa do professor Virgílio é de suma importância. Bom, possibilidade de inovação, processo metodológico da democracia deliberativa, capacitação e qualificação de pessoas. Desafios para desenvolvimento. Bom, captação de recursos, todos nós temos e vamos ter sempre. Estabelecimento de parcerias público e privado é um desafio, querendo ou não, é um desafio. Sensibilizar alunos para a realidade social. Temos algumas dificuldades. E o CR dos alunos para trabalhar com a gente. Tem alguns CRs que estão lá embaixo. Principalmente engenharia, né, que ela falou. É um desafio. Parcerias externas, empresas, Firjan, Sebrae, governo local, movimentos sociais, escolas, etc. Possíveis interessados nos resultados. Sociedade, óbvio, empresas do Sul Fluminense, governo local. Contribuição para o desenvolvimento regional. Desenvolvimento de alternativas execuíveis para o fomento ao bem-estar coletivo e individual. Pronto. Obrigada, Maria Elisa. Passar para o grupo que é coordenado pelo professor Rolim. Bom, a gente deu o nome de grupo, é o grupo 11, Inovação em Tecnologia e Engenharia Metalúrgica de Materiais. Bom, seguindo essa proposta aqui de tema, né, a gente discutiu alguns tópicos que estão já dentro de projetos que estão em andamento nas nossas pós-graduações ou que algum pesquisador pretende colocar como projeto em breve. A gente poderia dividir essas tendências aqui em processos, produtos e desenvolvimento de caracterização de materiais. Em termos de processo, temos vários projetos em andamento que nos conduzem a interesses na área de net shape, que é produzir um material com uma forma adequada, sem praticamente nenhum acabamento final, não é isso? Se eu falar alguma coisa que falte ou que esteja em excesso, por favor, me corrijam aí. O processo de autorredução de interesse na siderurgia, que tem envolvimento com energias alternativas para a siderurgia, conformação de chapas soldadas, né, isso voltado à indústria siderúrgica e à produção de alumínio, chapas de alumínio, e conformação a morno, que é um processo, então, dentro também da siderurgia. Na área de produtos, temos desenvolvimento de aços para tubulações de petróleo e gás, né, materiais compósitos, metálicos ou não metálicos, envolvendo nanopartículas, né? Materiais para transporte em geral, materiais magnéticos, temos em andamento projetos nessa área, e superligas também para transporte, para geração de energia, então materiais para energia,
que envolve também ainda materiais magnéticos e superligas. Desenvolvimento de terras raras foi um tema que foi citado, né, voltado à exploração do material nacional, minério nacional de terras raras. Desenvolvimento e de caracterização em materiais. Esse, então, é um outro tema, que vemos aí temas que já são explorados, que é na área de eletroquímica, né, caracterização de materiais na área eletroquímica para análise, né, de superfícies, problemas de superfície, corrosão, proteção superficial de materiais, e perícia criminal, né. Em tudo isso aí, vemos um envolvimento de questões ambientais e energéticas, né? Então, a interação com o meio ambiente e sustentabilidade é forte. Onde se aplica? Eu acho que já citamos, né? Já citamos a cada tema aqui. Áreas de conhecimento envolvidas, metalurgia, mecânica, as mais específicas, né? Entre outras. Então, são temas multidisciplinares. Isso nos conduz a uma ideia dentro da indústria da transformação e serviços, né, terciários e secundário e terciário. Possibilidade de inovação. Novos produtos, novos processos e também serviços. Agora, desafios, né, eles são bastante grandes. Desafios, a gente tem aí recursos humanos, né? Precisamos de técnicos de laboratório. Hoje, praticamente, sabe-se que as pós-graduações padecem de técnicos laboratoriais e mesmo administrativos. Mas priorizamos técnicos de laboratório, com uma ideia de 10% de técnicos administrativos. Recursos de nível superior, né? Obviamente, a sustentabilidade nos vem a ideia aqui, e os recursos superiores, doutores, evidentemente, deveriam estar voltados às áreas de energia e meio ambiente, para a interação com todos esses projetos que citamos. E as parcerias possíveis? Bom, vemos aqui as parcerias que já existem com os órgãos financiadores públicos, né, com empresas que já existem. Vemos, então, parcerias globais que nos conduzem à criação de um parque tecnológico, né, voltado à área metal-mecânica, não excludente, evidentemente, mas com contexto de metal-mecânica, e com ênfase em tecnologia de inovação, né, com apoio na ciência básica, que já temos também, porém, voltado exclusivamente para a tecnologia de inovação, mercado nacional e de exportação. E trazer a Petrobras para o sul fluminense, né? Ela está investindo em Niterói e, quem sabe, a gente consegue trazer esses investimentos aqui também para o sul fluminense. Desafio financeiro, né? Aí a gente aponta a dificuldade nossa em autonomia, né, de aquisição, de compra de equipamentos, compra de prestação de serviços, pagamento de prestação de serviços. Então, acreditamos que precisamos, né, de uma autonomia no sul fluminense de geração e gerenciamento dos nossos recursos que podemos gerar. Então, vemos aí a necessidade de criação de instrumentos jurídicos e administrativos, porém, leves, né? Não estamos propondo regras que sejam pesadas, mas a criação de instrumentos jurídicos e administrativos que nos permitam gerar esse recurso e geri-lo, evidentemente, né? Bom, a contribuição nossa é principalmente para a região, né? Obviamente com vistas ao país, né? E, obviamente, com interesses aí privados e de governo. Bom, participaram aqui 11
colegas da metalurgia, da mecânica, o Jaime Gouveia, da mecânica, eu mesmo, mecânica, Adalto Martins, mecânica, Alexandre José da Silva, mecânica, José Adilson de Castro, mecânica, Luciano Moreira, mecânica, Marcos Flávio de Campos, mecânica, Tânia Maria Nogueira, metalurgia, Fabrício Lins, metalurgia, Renato Dietrich, metalurgia e Ladário Silva, do ISEX, física. Tá? Obrigado. Professor Murilo Alvarenga, do grupo 2, tomada de decisão e estratégia. Boa tarde a todos. Eu fiquei, juntamente com o professor Hilton Curti Léo Júnior, professor Paulo Adriano, nós discutimos sobre o grupo tomada de decisão e estratégia. É uma área que nos une, né? Então, nós tivemos um tempo até maior de preparar a apresentação. Não fizemos nesse tempo de encontro e debate, não. Nós apresentamos, então, os projetos de cada um dos participantes. O professor Hilton trabalha com projetos ligados à análise de ecoeficiência em terminais e contêineres brasileiros, gestão e tecnologia para a melhoria da ecoeficiência e transporte rodoferroviária de produtos perigosos e avaliação de desempenho do transporte de passageiros com base em medidas de ecoeficiência. A gente vai apresentar os projetos dos professores envolvidos nesse grupo e depois a gente vai fazer uma análise em geral dos pontos, né, apresentados aqui. Ok? No meu caso, né, projeto de pesquisa iniciado no final do ano passado, análise da eficiência para determinação de cenários prospectivos, heurísticas e viés cognitivos no processo de decisão gerencial. E o terceiro projeto, estudo combinado entre jogos de empresa e métodos de caso em administração. Professor Pauli, dos projetos que ele vem desenvolvendo, estabelecimento de políticas ótimas de administração da manutenção, análise de eficiência para estabelecimento de alvos para melhoria e análise de riscos em instalações industriais. Para passar para o próximo item, o que nos une, na verdade, são estudos relacionados à eficiência, né? Então, a gente tentou direcionar, dentro dos projetos individuais, um elemento que conecta os grupos. Nós fizemos, então, uma pequena planilha, eu não vou entrar em detalhes, vou passar, talvez, de uma forma geral, para cada um dos projetos, pelos itens. Então, seguindo, é só mover estão nas colunas. Né? Então, é só movimenta aqui as células, né? Enquanto o projeto, isso, vai na horizontal, isso. Se colocar o cursor, vai avançando. Tá, objetivos, né? Conforme eu falei, cada projeto tem uma relação com análise de eficiência, uns um pouco mais soltos, mas a grande maioria interligados, trabalhando com métodos matemáticos de programação, né? Enfim, aplicados, né? As ciências sociais aplicadas e as engenharias, né? Próxima pesquisa operacional. As áreas, né? Já apresentei. Possibilidades de inovação. Basicamente, elaboração de sistemas especialistas ou softwares para apoio e auxílio à tomada de decisão. Os desafios para o desenvolvimento. A gente identifica, né, pelo menos quem está iniciando na pesquisa, né, a parte de recursos financeiros. Desses 6 projetos de recursos, nós temos 2 APQ1s que foram conseguidos esse ano. Né? Então, estamos ainda começando. Parcerias externas, basicamente tem um vínculo com nosso doutoramento, né? O professor Hilton tem uma relação com a COP, né? O programa de engenharia de transporte, o professor Paulo também na COP, na engenharia nuclear, e eu na escola de administração, né? da Universidade de São Paulo. Possíveis interessados, nós colocamos que, de uma certa forma, empresas, né, de uma forma geral, empresas de transporte, governo e sociedade. Eu separei alguns pontos aqui também, empresas de governos, né, secretaria, agências reguladoras, né,
a universidade, nós separamos as escolas de negócio, principalmente que trabalham com economia, administração, engenharia de produção também, mas que no sentido de gestão, né, de uma forma geral. Acho que é só subir. A planilha está aí, de repente a gente até devolve, disponibiliza para vocês, que vocês não precisam digitar, né? Então, só para voltar na apresentação, então, prosseguindo, nós resumimos as principais dificuldades, né? Assim, na discussão, nós apresentamos a nossa percepção desse movimento para a produção de conhecimento e pesquisa e inovação. Na questão da aplicação, é superar um pouco as burocracias internas. Acho que é uma iniciativa também, né, da própria, vir aqui para a gente poder entender os mecanismos, mas muitas vezes a gente esbarra na ideia de como levar a pesquisa no seu caráter mais extensionistas, né, via fundação, via pró-reitoria de extensão, né, qualificação docente, a produtividade é um desafio, né, não basta simplesmente ter a intenção, é preciso ter a capacidade de publicar e levar isso para os órgãos que a gente recebe subsídio e também demonstrar a aplicação das pesquisas. Uma outra dificuldade ligada mais a aspectos externos seria a implementação, a busca de parcerias com indústria e governo. E a pergunta que nós levantamos é como a universidade nos ajuda? E será que pode nos ajudar? Essas foram as nossas questões. Então, era isso. Obrigado. Vamos chamar o pessoal de tecnologia ambiental, minha charata aí, Fabiana. Bom, boa tarde a todos. O tema, né, nosso foi tecnologia ambiental e o título, a gente utilizou o mesmo título do tema, que é tecnologia ambiental, que, na verdade, né, vem da proposta de criação do mestrado acadêmico que nós temos, né, que vai ser submetido esse ano, que se chama Mestrado Interdisciplinar em Tecnologia Ambiental. Então, esse tema, né, a criação do mestrado por si só é o grande desafio, né, aqui do nosso grupo de discussão. Tá? Bom, então, como todos já sabem, né, as questões ambientais elas são um tema de grande interesse mundial e, particularmente aqui na nossa região, né, a gente tem diversos problemas ambientais, né, devido ao histórico de desenvolvimento da nossa região, né. Hoje em dia, a gente tem problemas de poluição ambiental, de passivos ambientais, e a gente vê como uma boa parte, né, da solução desses problemas vem de uma integração entre os conhecimentos gerados pela universidade e uma interação com as empresas, né, uma integração empresa-universidade. Esse seria o grande desafio, né, da tecnologia ambiental. Bom, então, acompanhando aqui, né, a área de conhecimento envolvida, né, na verdade, a tecnologia ambiental é uma área multidisciplinar, né, e interdisciplinar. Então, a gente tem profissionais da área de química, de biologia, de economia, de engenharias como um todo, tá? Então, profissionais de diferentes áreas que estejam interessados em temas relacionados à geração de tecnologias voltadas para o meio ambiente. Potencial de projetos de pesquisa, né? Na verdade, a gente já tem vários projetos de pesquisa, né, relacionados ao tema em andamento e alguns projetos, né, que ainda estão por serem desenvolvidos. Então, aqui a gente listou várias áreas, né, algumas áreas que já existem, que estão em desenvolvimento, e outras áreas que são potenciais. Então, bioplásticos, né, existem professores já com projeto de pesquisa, produção de enzimas, fitorremediação, biorremediação, biolixiviação, remediação eletrocinética, né, de solos contaminados, produção de vetores energéticos, células a combustível microbiana, desenvolvimento de produtos naturais para controle de pragas e doenças na agricultura.
Os principais desafios para o desenvolvimento, né, desses projetos, a gente listou alguns, né. Primeiro deles seria você ter uma demanda induzida, né, os projetos encomendados para determinados assuntos, né, e editais, acho que isso seria, né, importante. Mais atenção para grupos emergentes, né, também, que na avaliação, né, seja considerado tanto a experiência de grupos consolidados, mas também que dê importância, né, para grupos emergentes que estão surgindo na universidade. Aumento do número de bolsas de iniciação científica e autonomia para o pesquisador gerenciar os recursos aprovados no FOPESC. Tá? Eu acho que isso é de grande importância, né, que, por exemplo, equipamentos, materiais permanentes, que o próprio pesquisador, né, ele possa, né, selecionar e comprar, né, os equipamentos que forem mais convenientes. Bom, parcerias externas, né, também de grande importância, né, para o desenvolvimento dessa área de tecnologia ambiental, com empresas, né, principalmente aqui da região, né, parcerias internacionais também. Bom, então já existe, né, nesse grupo de pesquisa parcerias com a Prefeitura Municipal da região, com o SAI, né, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Existem alguns projetos em parcerias com a Universidade Agrária de La Habana, de Cuba, né? E a integração entre empresa e universidade, a gente vê de extrema importância para se desenvolver assuntos de tecnologia ambiental, né? Esse seria também um grande desafio. E os possíveis interessados nos resultados aí seriam todos os segmentos da sociedade, tá? Empresas, a sociedade como um todo, tá? Que iriam ganhar com o desenvolvimento dessa pesquisa em tecnologia ambiental. Ok? Obrigada. Rafael, Desenvolvimento Regional. Bem, boa tarde. Eu sou o Rafael e eu vou apresentar um pouco do que a gente discutiu no GT de Desenvolvimento Regional, né? Os debatedores, no caso, a debatedora foi a Ana Paula Pou, e, enfim, a gente procurou discutir um pouco as perspectivas de desenvolvimento aqui para o Médio Paraíba. Na verdade, esse é o primeiro slide, porque eu fiz uma apresentação para eles, no caso do grupo de trabalho, que é basicamente escorada ou apoiada na minha tese de doutorado sobre Volta Redonda, e a partir dali eu tentei fazer algumas reflexões sobre o encaminhamento do desenvolvimento para Volta Redonda. Não sei exatamente se a gente pensou propostas, enfim, mas eu, na minha condição de sociólogo, pensei mais problemas do que propostas em si. E é isso exatamente que eu vou tentar apresentar para vocês rapidamente. Quanto tempo? 5 minutos, vou tentar, tá? Volta, por favor. Só para mostrar que a minha reflexão ela está basicamente apoiada no modelo típico ideal constituído pelo cientista político Richard Locke, e ele definiu o desenvolvimento de algumas cidades monoindustriais, não exatamente Volta Redonda, eu aplico isso para o caso de Volta Redonda, a partir de um arranjo, que ele chama de arranjo sociopolítico polarizado, no qual há uma grande dificuldade de interação, digamos assim, entre segmentos opostos, como o empresariado, comerciantes de um lado, e movimentos políticos e sociais do outro. Tá? A grande dificuldade é nesse pontilhado, que exatamente seria por onde circularia o fluxo de informações, e políticas de desenvolvimento e governança a nível regional poderiam ser elaboradas ou pensadas. Tá? Eu aplico esse modelo para entender Volta Redonda especificamente, porque, tal como Turim, na Itália, por exemplo, que é uma cidade monoindustrial, onde a Fiat exerceu toda a sua dominação, definiu, basicamente, as políticas de desenvolvimento regional, isso aconteceu em Volta Redonda com a atuação da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, Volta Redonda é uma cidade fordista, e que vai ter o seu desenvolvimento ainda por muito tempo
definido e orientado pelos interesses e demandas da Companhia Siderúrgica Nacional. Por isso que falar de desenvolvimento regional, num certo sentido, é contraditório, porque a gente tem uma cidade que é relativamente desenvolvida como Volta Redonda, mas, como ficou claro na exposição do Henrique ontem, do Vulcano, a gente tem uma circularidade ou municípios adjacentes que não conseguem ter o mesmo padrão de desenvolvimento. Só que esse padrão de desenvolvimento ele não foi definido pelo tecido social de maneira geral, mas pela presença da Companhia Siderúrgica Nacional. É isso que a gente está tentando pensar. Como encontrar... Pode passar, por favor. Como encontrar mecanismos de regeneração da cidade de Volta Redonda e, por consequência, do Médio Paraíba e do Sul Fluminense, que passem por um grau de autonomia em relação à Companhia Siderúrgica Nacional, em geração de empregos, em pagamento de impostos e coisas do tipo. Tá? Só para simplificar essa apresentação, esse modelo que é presente em Volta Redonda e que eu reproduzi, de certa forma, das observações sobre a Itália, ele também está presente em muitas outras cidades industriais brasileiras constituídas entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Tem as fábricas descritas, tem as cidades descritas pelo José Sérgio Leite Lopes, antropólogo da UFRJ, produtoras de tecido, de açúcar, tem a Fábrica Nacional de Motores em Caxias, que também é um projeto varguista da primeira metade do século XX e que também se consolidou dentro de um modelo claro de dominação de uma empresa, um agente econômico e político, sobre o tecido social. Por favor. Enfim, a discussão que a gente tentou fazer, que eu estou tentando fazer e passei isso para o grupo, é nesse cenário do pós-privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, como a gente pensa instrumentos capazes de certa forma, fazer frente aos efeitos da reestruturação produtiva sobre a região e, ao mesmo tempo, da integração competitiva que afetou agentes econômicos como a CSN e, por sua vez, introduzir um debate. E aí, sim, a minha marca um pouco na discussão, que, para a gente falar de desenvolvimento regional, a gente não tem que lidar apenas com inovação ou com polos tecnológicos ou com agentes econômicos. O desenvolvimento é algo pensado coletivamente pela diversidade dos atores, incluindo o Estado, incluindo a universidade, mas não só o Estado e não só a universidade. A gente tem que lidar com os movimentos sociais, tem que lidar com os sindicatos também, tem que lidar com as associações comerciais, empresariais, todos esses atores que constituem um pouco a história do local, do território. E é isso, exatamente, esse é o problema, no meu ponto de vista, para a gente ter um desenvolvimento mais consistente, fugindo de estratégias verticalizadas do Estado e pensando em estratégias endógenas e localmente concebidas. É aí que está o segredo do desenvolvimento regional. Eu retirei um pouco essa leitura de experiências de cidades industriais americanas, sobretudo, e inglesas, que tinham uma certa relação com a atividade siderúrgica. Pittsburgh, por exemplo, cidades do país de Gales também muito vinculadas, que conseguiram se regenerar, substituindo a siderurgia por polos de alta tecnologia, ora compartilhando o espaço econômico da siderurgia com outras esferas, com outras potencialidades de geração de emprego, por exemplo. Enfim, é um pouco esse o raciocínio. Regenerar o Sul Fluminense, que é uma região de tradição industrial, mas no sentido de, em termos, buscar autonomia e dependência econômica de uma grande empresa, e em termos também não ficar vinculada dela em relação a tudo, geração de emprego, por exemplo, e encontrando outras potencialidades, como muito vem sendo falado aqui, inovação é uma delas. E aqui eu fiz a gente fez uma breve síntese dos potenciais atores econômicos, políticos e sociais. Se a gente está falando de desenvolvimento regional, tem que considerar essa multiplicidade, essa variedade de agentes. Então, o trabalho meio foi no sentido não apenas de pensar propostas, mas, basicamente, de identificar quem pode, de fato, pensar essas propostas. E aí seriam esses agentes
que vão desde a Associação Comercial de Volta Redonda, por exemplo, os tradicionais sindicatos do metalúrgicos e engenheiros também de Volta Redonda, o Metal Sul, os empresários também ligados à própria Igreja Católica, a Secretaria de Desenvolvimento, lembrando que a Secretaria de Desenvolvimento de Volta Redonda ela é nova se comparada de outros municípios da própria região, ela foi formada em 2005, agora que está começando a produzir alguns resultados. Enfim, a Associação de Aposentados, que eu incluí porque é um ator político, já que a gente, para pensar desenvolvimento em Volta Redonda, tem que considerar que nós temos aqui hoje 25% da população dentro do segmento de aposentados. Então, essa é uma entidade de representação de interesses de aposentados, e a gente pensa em consumo para aposentados, por exemplo, enfim. E citei algumas experiências recentes de desenvolvimento regional que aconteceram aqui na região. A primeira delas, o CODIVAP, que era uma proposta de um consórcio regional de desenvolvimento criado no final da década de 70, envolvendo o Vale do Paraíba Paulista e o Fluminense, não deu certo. E depois, o Mercovale, foi uma proposta exportada para outras regiões do estado do Rio de Janeiro, e que tinha como proposta recuperar um pouco a cidade depois da crise imposta pela privatização, em termos de desemprego, pelo menos. O CEIVAP, que é um conselho para gerir as águas do Rio Paraíba do Sul, que, inclusive, não existem trabalhos acadêmicos sobre essa entidade, mas que é extremamente exitoso, né, já que a gente deve considerar meio ambiente também como uma parte dessa agenda de desenvolvimento regional. O Fórum da Emissão Zero, uma experiência recente de 2 anos atrás, que tentou recuperar empregos cortados pela Companhia Siderúrgica Nacional, 1.200, e que teve a participação, inclusive, de comerciantes, já que, no efeito cascata, naturalmente, o comércio perde muito com as demissões na cidade. Enfim, e a Comissão Ambiental Sul, uma proposta mais recente, para rediscutir a questão da distribuição das águas do Rio Paraíba do Sul entre São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. A proposta, basicamente, que a gente pensou é que pensar, sintetizando, pensar a estratégia de desenvolvimento regional tem que, para a gente pensar em estratégia de desenvolvimento regional, a gente tem que considerar a estrutura, as relações de poder, a história e a cultura local. Enfim, se a gente não pensar, não caminhar nesse sentido, dificilmente alguma nova estratégia vai ser exitosa e possivelmente vai apenas engrossar aquela lista que eu apontei de estratégias mal sucedidas de constituição de uma identidade regional, de marketing regional, de um projeto de fortalecimento das vantagens competitivas da própria região sul-fluminense. O segredo do desenvolvimento regional, ele pode não estar necessariamente, ou pode não necessariamente vir de fora, importando modelos, talvez, mas a partir de dentro, com um pleno engajamento dos atores políticos, econômicos e sociais locais. Essa é a leitura que a gente, mais ou menos, compartilhou. Obrigado. O grupo Organização e Sociedade. O nosso, enfim, a gente fez uma apresentação inicial, eu preparei um PowerPoint um pouco parecido com o do Rafael, bastante sociologia, né, como foi o que ele apresentou aqui, então acho que a gente pode, mesmo que tivesse trazido, poderia pular essa parte, mas eu vou colocar apenas como objetivo, né, aí peguei aquele roteirinho que vocês apresentaram, tentei encaixar as coisas que a gente discutiu naquele roteiro, então vai ficar relativamente simples. Primeiro, nosso objetivo que foi o de problematizar visões dicotômicas ou pouco reflexivas sobre a relação entre organizações e sociedade, a economia e a inovação, ou seja, tentar entender que cada um desses processos ele envolve uma série de fatores, dentre os quais muitos que o Rafael abordou, como a história, a economia, a cultura, relações de poder, e que isso é importante para a gente entender como é que o processo de inovação, como parte dessa dinâmica da relação entre organizações e sociedade, pode funcionar. Onde se aplica? Bom, eu acho que a nossa discussão e a forma como a gente discutiu, ela se aplica inicialmente na própria universidade. Eu acho que essa é uma questão que o Rafael não ficou à toa olhando um pouco para você, para o pessoal da própria, da AGIR,
eu acho que ela vale muito para a própria universidade, quer dizer, entender que a gente se lança nessas estratégias de, enfim, uma agenda de pesquisa voltada para a inovação, um pouco tem que entender essas especificidades, enfim, que o Rafael apontou aqui, como isso é importante para o sucesso de uma estratégia uma estratégia de desenvolvimento baseada na inovação. Então, onde se aplica? Na própria universidade, né, não só nos cursos, mas nos órgãos de apoio à pesquisa, na administração superior da universidade, assim como em órgãos públicos, empresas, entidades empresariais, que, na verdade, é um pouco uma visão de mundo que a gente quer compartilhar com todos esses atores, a partir da ótica, principalmente das ciências sociais, embora, como eu vou falar aqui, teve outras contribuições de outras áreas também. Então, as áreas do conhecimento envolvidas na nossa discussão, bom, acho que estavam presentes: administração, ciências contábeis, ciências sociais, que aí a gente desdobra antropologia, ciência política e sociologia, comunicação social, filosofia, letras, química, que estavam presentes na discussão. A gente entende, no entanto, que essa discussão potencialmente pode envolver todas as áreas do conhecimento. Possibilidade de inovação. A grande questão que a gente colocou é o seguinte: primeiro é a questão da inovação nas instituições, entender a importância de que um processo de inovação não é um processo meramente tecnológico, mas que vai envolver arranjos institucionais mais amplos, né? Então, a primeira questão é entender como é que a gente pode aplicar a inovação pensando os arranjos institucionais de um modo geral, e aí com as características de cada um deles, né, em termos históricos, culturais, como já foi dito. E aí, quer dizer, também incluído nessa ideia de possibilidade de inovação, a construção de novas posturas sobre o conhecimento, sobre definição de estratégias do poder público, das empresas, do que é a ciência, do que é a tecnologia e dos mecanismos de regulação de todos esses elementos, né? Seja regulação jurídica, política, cultural, entre outros aspectos. E aí, para concluir, os desafios para o desenvolvimento que a gente identificou desse prisma como buscar um equilíbrio, uma visão equilibrada entre inovação técnica, cultural e institucional. E aí, eu particularmente fico preocupado com a capacidade dos atores organizacionais entenderem a necessidade desse equilíbrio. Quer dizer, não adianta ficar vendo, você tem que inovar, etc., se os atores organizacionais, ou seja, por exemplo, as pessoas que nós estamos formando, eles não têm os instrumentos para entender a importância desses arranjos mais amplos, de natureza política, cultural, etc. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para falar aqui para os nossos colegas da administração é que os nossos alunos de administração precisam entender mais o que é a sociologia, o que os fenômenos que a sociologia estuda, como é que eles funcionam, e por aí vai. Também levantamos a questão ambiental, né, a questão da dimensão humana como parte de algo que tem que ser levado em consideração nesse debate sobre os desafios de desenvolvimento. E aí as parcerias externas elas têm que ser as mais amplas, não só o governo, mas também escola, sindicato, associação profissional, ONG, movimentos populares, entidades empresariais também, mas, né, não só, nessa linha que o Rafael apontou anteriormente, chamando a atenção da necessidade de ampliar o número de atores envolvidos. Um pouco falando de forma populista, os possíveis interessados nos resultados são todos, né? Mas eu acho que, do ponto de vista dos formuladores de políticas públicas, é muito importante ter essa dimensão de como é que as coisas funcionam. Então, é um pouco isso, né? Entender que quando você desenha uma política pública, você tem que saber se ela vai efetivamente funcionar ou não. E um pouco a gente chamou a atenção para os pré-requisitos do funcionamento desse tipo de política. Contribuições que o que a gente fez tem para o desenvolvimento regional. A construção de uma visão mais reflexiva sobre o desenvolvimento e sobre o papel das instituições sociais e das pessoas nesse processo, né? E um comentário adicional que o pessoal colocou é que a inovação tecnológica sozinha não assegura o desenvolvimento, né? Então, voltando àquele ponto de que a gente tem que pensar em inovação no sentido mais amplo, porque aí, efetivamente, a gente tem chance de superar as questões que, por exemplo, o Rafael colocou aqui anteriormente. Foi isso. Grupo de Inovação e Mecanismos de Transferência de Tecnologia e Interação Universidade-Empresa, do Ricardo. Boa tarde a todos. O nosso grupo ficou bastante grande, né, André? E o André, bidisciplinar, né? E o nosso brainstorm, o André tem as raízes dele lá em Minas, e eu também sou mineiro, a gente chama de toró de parpite. Então, o nosso toró de parpite trabalhou aí 2 projetos que estão relacionados aos nossos doutorados, do André e o meu, e um projeto terceiro projeto ali, que depois eu vou mostrar, que é um sonho, né, que a gente tem aí de construir um núcleo de apoio à gestão
a inovação nas empresas. Indo ao que o Rafael falou, na realidade, a gente entende que o processo de inovação é um dos grandes mecanismos, né, de desenvolvimento regional, né? Os outros mecanismos eles são complementares ao processo de inovação como principal motor, vamos falar assim. Tá? O primeiro projeto seria o projeto que o André está desenvolvendo, já está há quase 3 anos já trabalhando sobre esse tema, que seria a contribuição da universidade pública para a inovação e desenvolvimento regional. O principal objetivo do André com esse projeto é entender um pouco como que se dá o mecanismo de interação entre universidade e empresa, né, e buscando entender como que a universidade, principalmente a UF, aqui em Volta Redonda, pode contribuir para o desenvolvimento regional. E aí mapear os limites e as possibilidades de interação da universidade. Ele se aplica no desenvolvimento de possíveis políticas públicas que possam facilitar esse processo de desenvolvimento, essa interação universidade-empresa. Roda para mim, por favor. As áreas temáticas, né, onde seria a parte de inovação, o desenvolvimento regional e a interação universidade-empresa e governo. As possibilidades de inovação ela está muito associada à inovação organizacional, que seria realmente a implementação desse núcleo de apoio à gestão e ao desenvolvimento de inovações nas empresas dentro da universidade. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho desse projeto, que o André participou também da montagem. Os principais desafios, o primeiro que eu vejo seria realmente a gente ter uma integração maior entre as várias áreas de conhecimento que a gente está construindo aqui na universidade. Eu vi a apresentação do pessoal lá da engenharia mecânica e da metalúrgica, né, que eles têm muitos produtos que podem ser desenvolvidos e pode gerar, né, realmente uma grande interação entre a universidade e as empresas. Como que esses produtos realmente estão chegando às empresas, se estão chegando? Eu acho que é uma grande pergunta. E aí, eu acho que nós, da área de gestão, temos toda a tecnologia possível para poder conduzir esse processo de interação. E experiência um pouco também, o próprio Marcelo, o Pitchas, né, e eu, a gente já tem alguma experiência com incubadoras, com parques tecnológicos, né. Bom, os possíveis interesses nos resultados, os interessados nos resultados seriam o governo do Estado do Rio, as próprias prefeituras do Médio Vale do Paraíba, e uma coisa importante que a gente vai falar quando chegar na questão do desafio, é você, além de integrar as áreas de conhecimento que a gente tem dentro da universidade, é ter a possibilidade de integrar também as prefeituras, porque você tem que parar de pensar dentro do município. Quando a gente fala de desenvolvimento regional, a gente tem que pensar a região como um todo. Então, não pode ser o prefeito de Volta Redonda só pensando em Volta Redonda, o prefeito de Resende, a comunidade de Resende só pensando em Resende. Na realidade, tem que se pensar num processo um pouco mais amplo, né, numa região, vamos falar, ampliada, uma mesorregião. Outro dia eu vi o nosso amigo lá, Zé Luiz, falando disso, né? Na realidade, é pensar uma região um pouco mais ampla mesmo para trabalhar o desenvolvimento. Porque se você tem uma cidade só se desenvolvendo e não tem essa interação com os outros, não vai adiantar nada. Na realidade, uma tem que puxar a outra no processo. As próprias empresas também seriam recebedores dessa pesquisa, né? Bom, e o André, se eu falar alguma besteira, André, nesse comentário geral aí que você falou, que na realidade esse processo, né, demanda que as lideranças, né, elas pensem de forma mais regional, para que você tenha realmente o desenvolvimento dessa região de forma mais sustentável. O segundo projeto seria um projeto que eu estou também desenvolvendo no doutorado, que seria sobre entender um pouco quais são os impactos. O professor Antônio José mostrou no início da apresentação dele, não sei se vocês lembram, um gráfico da disponibilização dos recursos financeiros para ciência e tecnologia no Brasil. E ele pontuou claramente o ano de 2000.
né? E apareceu uma setinha para baixo, assim, não sei se vocês lembram, fundos setoriais, né? A partir de 2000, os fundos setoriais foram o principal instrumento do governo federal para a promoção das políticas públicas de inovação, tá? Só que a gente tem avaliações sendo feitas? Tem. Mas não existe uma avaliação de impacto profundo dos resultados que a gente teve desses recursos que estão sendo disponibilizados para universidades, né? Estão sendo disponibilizados para centros de pesquisa e, pasmem, estão sendo disponibilizados para as empresas também, né? Quem não gosta é recurso público sendo transferido diretamente para a empresa, tá? Através desses fundos setoriais, com o objetivo de você produzir, né, tecnologias que sejam que possam trazer desenvolvimento, tá? E a minha pesquisa é exatamente isso: a gente avaliar, né, qual é o impacto que está acontecendo para o desenvolvimento do país como um todo. Pode passar, vou ser mais rápido. Tem uns objetivos específicos, mas pode descer. Ela vai se aplicar principalmente na questão de você avaliar uma política pública, né? E a partir dessa avaliação, você desenvolver um mecanismo que possibilite que esse processo seja um processo contínuo, que a gente chama de monitoramento, né? Pasmem também, por incrível que pareça, muitas das políticas, não só de ciência e tecnologia, mas também políticas sociais, etc., você não tem um processo de monitoramento, né? Ou seja, de um controle contínuo da aplicação, tanto dos recursos físicos, financeiros, né, quanto dos objetivos que são propostos nos projetos. Então, é muito importante a gente criar essa forma, na realidade, uma metodologia de monitoramento e fazer essa avaliação de impacto. E o terceiro projeto, isso, que seria a criação de um núcleo de apoio à gestão tecnológica nas empresas, de inovação e gestão tecnológica em empresas. Esse é um projeto que a gente montou em setembro do ano passado, em resposta a um edital da FINEP, né, um edital, não lembro o número, mas 11 de 2010, isso, obrigado, André, que tinha como objetivo apoiar iniciativas, né, que buscassem desenvolver, né, uma parceria entre a universidade e a empresa, e nas empresas, especificamente, você poder assessorar essas empresas no seu processo de gestão de tecnologia. Só que uma coisa que o edital colocava, e a gente vê isso como um desafio muito grande, e a gente viu pelo número de pessoas que participaram do nosso grupo, é realmente entender a importância da inovação como um motor da economia, né? E a gente viu que é muito difícil. E nas empresas é mais difícil ainda. Então, o objetivo principal desse projeto é você criar uma consciência nas empresas para que elas possam, né, começar a se preocupar com o processo de desenvolvimento tecnológico, de inovações, para que ela possa melhorar a sua competitividade no mercado, tá? Se eu não me engano, aí são recursos que a gente solicitou na ordem de quase R$ 2 milhões, basicamente para oferecer capacitação e treinamento nas empresas, tá? E a gente fez uma parceria tanto com a Firjan quanto com a Metal Sul, né, e com o sindicato que foi, o Rafael falou, o sindicato, Associação Comercial, desculpa, a CIAP, obrigado, tá? Para desenvolver esse projeto. A gente está, na realidade, a resposta era para ter sido em dezembro do ano passado, a FINEP adiou para janeiro, aí adiou para fevereiro, aí a gente está esperando, né? Bom, é isso que eu tinha que apresentar, depois eu passo isso para vocês também, já está disponível aí. Obrigado. Em primeiro lugar, queria expor a nossa equipe, né? A professora Luciana, professor Arlindo Freitas, professor Antônio Ranha, professor Wellington, professor Rodrigo Ramos, professor Clemente Gonzaga Leite. Bom,
se me perdoem quem já tem conhecimento da questão da contabilidade internacional, mas quem não tem, gostaria de esclarecer o seguinte. A contabilidade está vivendo um momento especial de renovação e de criação mesmo. As normas contábeis internacionais, quando são adotadas, e uma parte delas já foram adotadas pelo Brasil, tem o enfoque dado pela contabilidade internacional de que uma empresa, por menor que ela seja, ela pode se tornar uma sociedade anônima. Então, as normas já são voltadas para que haja esse crescimento. Com esse crescimento, eu tenho o quê? Mais mão de obra, mais, enfim, desenvolvimento mesmo regional. Então, nesse enfoque, nós pegamos a contabilidade internacional visando duas situações, tanto pelas empresas e sociedades anônimas, como por o trabalhador, o profissional, enfim, o trabalhador informal. Você tem essas duas situações. No caso da sociedade anônima, nós temos aqui a empresa, vou citar a CSN como exemplo, e qual seria a importância dessa contabilidade para esse desenvolvimento. Só um exemplo seria as informações que ela fornece através das demonstrações contábeis com relação às atividades ou ao seu envolvimento, né, na área social ambiental. E, no segundo momento, tem a situação dos dois projetos do professor Wellington e do professor Rodrigo Ramos, que um é o apoio às micro e pequenas empresas. E aí passa, de novo, pelo desenvolvimento regional, com esse apoio na questão mesmo da gestão, dos custos, da contabilidade da própria empresa. E o segundo apoio é esse profissional informal ser retirado dessa informalidade, passando para a legalidade, se tornando um microempresário individual e, consequentemente, recebendo o apoio da questão da universidade, né, do projeto de pesquisa, de forma que ele possa ter amparo, né, e se tornar realmente, já com vistas na própria contabilidade, de acordo com as normas contábeis, seguir mesmo, quem sabe ele se tornar uma microempresa, uma pequena empresa, enfim, e assim aumentando o número de trabalhadores também, né? Atendendo aos critérios estabelecidos, então o título continua sendo mesmo a contabilidade como ferramenta para o desenvolvimento regional. O objetivo seria orientar as entidades na aplicação das normas contábeis, onde se aplica. Nós colocamos todas as entidades, entidades aí como todas as empresas com ou sem fins lucrativos, né? E aí colocamos também o próprio microempresário individual, né? As micro e pequenas empresas. Áreas de conhecimentos envolvidas, inicialmente nós colocamos as ciências sociais aplicadas e ciências humanas, mas não deixa de ser todas as áreas do conhecimento. Possibilidades de inovação, produtos e serviços. Bom, esse tópico pode ser bem mais explorado. Nós colocamos, num primeiro momento, os novos processos de gestão de acordo com as normas contábeis atuais, né? Desafios para o desenvolvimento. Aí temos recursos humanos, que aí precisaria na questão do treinamento, financeiro, na questão da tecnologia, né? Parcerias externas. As possíveis são o SEBRAE, conselhos profissionais, e não necessariamente o conselho de contabilidade, mas os conselhos profissionais, os sindicatos, outras instituições de ensino, empresas e governos. Possíveis interessados nos resultados. A sociedade, de uma forma geral, né? O governo, e aí esse governo seria tanto nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, as empresas, de uma forma geral, e a sociedade está englobando tudo, né? Contribuição para o desenvolvimento regional. Promover a sustentabilidade dos negócios locais através da inserção das entidades no contexto nacional e internacional. Também a redução da informalidade e a contribuição, assim, né, com a contribuição para o desenvolvimento regional. Para finalizar,
a contabilidade hoje, eu costumo falar para os alunos e nas palestras, que a contabilidade hoje é traduzida, você pode traduzir com uma palavra, transparência, tanto das empresas como dos governos, né? Então, essa transparência que a gente, através dessa transparência que a gente pretende também conseguir o desenvolvimento regional. É isso. A Priscila vai falar sobre o grupo de Ciência, Cuidado e Saúde. Bom, o nosso grupo de trabalho Ciência, Cuidado e Saúde é resultado do grupo de pesquisa que foi criado no Departamento de Psicologia pelos professores, que já começa com um grande desafio, porque o curso de Psicologia começa agora em agosto de 2011. Os nossos professores estão gradualmente chegando e formando as suas bases de trabalho, apresentando os seus temas, os interesses e áreas de atuação. Então, dentro dessa proposta, pode passar. Respondendo às questões aí das atividades de hoje, o projeto de grupo de pesquisa envolve a área da psicologia e tem como propósito gerar tecnologia social, processo que favoreça a melhoria da qualidade de vida da população da região na qual nós nos encontramos inseridos. Os desafios do grupo refletem-se no fato de que o curso inicia suas atividades em agosto do corrente ano e a inserção dos pesquisadores se dá na medida em que os novos professores forem chegando, não é? Mas é importante ressaltar que alguns projetos já estão em andamento. Na medida em que os professores chegam, as propostas vão sendo submetidas. A gente vai mostrar aqui rapidamente para vocês o que está acontecendo. Quais são os possíveis interessados? A gente já tem a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde desde 2010. O curso já vem realizando algumas atividades em parceria com a Secretaria. Então, os interessados nos nossos projetos são as unidades de saúde municipais, a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, as organizações e instituições diversas. Os projetos poderão contribuir para o desenvolvimento regional, tendo em vista o propósito de favorecer a qualidade de vida da população. Então, só rapidamente, para que vocês conheçam as nossas linhas de trabalho e pesquisa, né? A linha de pesquisa Saúde e Trabalho no Setor Público, estudos a partir das clínicas do trabalho. Compõe esse grupo a professora Tatiana, a professora Mary, a professora Ana Paula e a professora Catarina. São duas pesquisas que estão em andamento. A análise da atividade do trabalho no PSF sob a perspectiva ergológica, um estudo de caso na rede de saúde de Volta Redonda, e a análise da atividade dos trabalhadores e sua relação com a saúde na rede de saúde mental do município de Volta Redonda. Essa pesquisa foi contemplada no edital do PROEX, com extensão, e também foi submetida aos jovens pesquisadores desse ano. Trabalho Sujeito e Psicose no Capitalismo Contemporâneo, da professora Mary e da professora Tatiana. Pode passar. A linha de pesquisa Perspectiva Dialógica e suas aplicações, com um projeto que eu desenvolvo, possibilidades para ajustamento ético-político na construção da autonomia do sujeito a partir da perspectiva gestáltica. Esse projeto também foi submetido ao PROP Jovens Pesquisadores. O outro, as instituições por um novo modo de compreender pesquisa psicológica no campo das produções psi, que é do professor Roberto, que também foi submetido aos jovens pesquisadores. E a gente tem um grupo de pesquisa da professora Cláudia, que eu não sei se vai ter oportunidade de falar, mas é o Laboratório de Psicologia e Investigação das Psicologias Contemporâneas, que também foi um grupo de pesquisa criado, que tem como propósito aí investigar os determinantes causais dos sintomas que afetam a subjetividade contemporânea. Então, o curso ainda não começou, mas já tem vários projetos em andamento. A gente está com muita sede, muita vontade de fazer o curso acontecer aqui em Volta Redonda e fazer realmente a diferença nas áreas de ênfase do nosso curso, de acordo com o seu projeto pedagógico, que são processos de gestão e saúde, processos de saúde. E a equipe está trabalhando bastante para que a gente consiga ter uma representatividade boa na nossa sociedade e fazer um trabalho que se converta em benefícios para a sociedade. Tá bom? O último grupo é Psicopatologia Clínica e Psicanálise, da professora Cláudia. Eu tomei posse na UF no mês passado, então eu estou ainda me inteirando de umas certas coisas que acontecem na universidade. Bom, mas esse laboratório ele existe desde o ano de 2007, porque eu tenho 21 anos de carreira docente no nível superior.
E, a partir de 2007, em função da demanda dos meus alunos do curso de psicologia de uma instituição particular, onde eu dei aula por 21 anos, nós criamos esse laboratório que eu agora estou trazendo para a UF. O objetivo do laboratório, desde a sua criação, foi investigar os sintomas contemporâneos que nós isolamos num número de em torno de 6. A depressão, a dependência química, o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade na criança, a anorexia e a bulimia. E, a partir daí, nós usamos o referencial da psicanálise para investigar os determinantes causais desses sintomas. E nós isolamos um certo número de determinantes causais que, para nós, auxiliariam numa dificuldade diagnóstica atual, que é, a partir da presença desses sintomas, localizar o diagnóstico diferencial entre neurose e psicose, que hoje é praticamente impossível, donde o recurso mais fácil e imediato ao DSM. Então, a gente, de alguma forma, a gente retoma no laboratório uma distinção diagnóstica que a psiquiatria, no início do século XX, tinha nos oferecido, uma distinção muito importante, que a psicanálise trabalha com ela, que é essa distinção entre neurose e psicose, para além da presença da depressão, da anorexia e da dependência química, né? Bom, o objetivo, então, desse laboratório, a partir desse estudo, é oferecer uma metodologia de abordagem dos pacientes e de direção de tratamento dos pacientes, no caso, atualmente, portadores da dependência química, que permita essa formação, para nós, ela ofertar isso ao aluno, permitiria a ele adquirir um modo de trabalho profissional com esses pacientes. Então, o objetivo do laboratório é ofertar isso ao estudante da área de psicologia e saúde, dedicado exclusivamente à formação na área clínica, ao profissional de direito, que lida com as passagens ao ato, que são oriundas desses casos de dependência química, principalmente a agressividade direcionada ao outro, o porte de drogas e a inserção do usuário no tráfico de drogas. O terceiro objetivo é ofertar também ao profissional de saúde que lida com essas situações um tratamento para abordagem, um treinamento para abordagem e direção de tratamento desses casos. Você pode passar? Bom, então, como eu falei, ele existe desde 2007. Ele produziu artigos, em torno de 7 artigos, em periódicos B1 de 2007 até hoje. Nós temos 2 capítulos de livro em livros internacionais e 7 trabalhos apresentados em congressos nacionais. Então, a concentração da pesquisa nesses 4 anos foi em torno do estabelecimento de um marco teórico que nós apresentamos, testamos, reapresentamos e assim por diante. Então, o Lapsicom, além disso, ele gerou um projeto de pós-doutoramento que foi encaminhado ao programa de pós-graduação em psicanálise da UERJ e tem especificamente como objetivo desenvolver essa direção de tratamento psicanalítica da dependência química. Bom, a relevância é que a gente sabe que hoje, atualmente, o governo federal, essa semana, inclusive, desenvolveu em Brasília uma marcha dos prefeitos para o combate ao crack. Está acontecendo essa semana, começou segunda-feira isso. E eu acredito, assim, a gente sustenta desde 2007 a importância de um estudo na área de determinantes causais da dependência química e de outras patologias contemporâneas, exatamente por conta disso. Exatamente por conta do aumento significativo do uso de substâncias psicoativas, tanto ilícitas como também lícitas, entre crianças e jovens brasileiros. É um estudo desenvolvido pelo CEBRID, que é o órgão que o governo federal usa
para mapeamento do consumo de substâncias lícitas e ilícitas no nosso país. Identificou, entre mulheres, na faixa de 19 a 30 anos, o uso maciço de substâncias lícitas. O uso maciço é o uso dependente da substância, né? No caso, os antidepressivos, é uma quantidade absurda, e os remédios para anorexígenos, que são os remédios para emagrecer, né? Fora isso, há um mapeamento muito importante, desenvolvido pelo CEBRID regional, de uso de substâncias químicas em crianças e jovens, que a gente inclusive é o nosso material para investigar, né, a parte relativa ao Brasil. Bom, a gente tem uma previsão de parceria agora aqui, que é uma outra fase da pesquisa, né? Assim, entrar na UF representa uma fase diferente da pesquisa desenvolvida nesses 4 anos, que é a aproximação com as parcerias na área de saúde mental, principalmente os centros de atenção psicossocial, que estão aqui em Volta Redonda, né? Há o CAPS Viva Vida, que é um CAPS de atendimento de criança, e que é interessante a aproximação. Essa aproximação já se fez, ela vai render uma conferência que vai ser dada aqui no dia 17 de maio, às 18 horas, sobre construção de famílias, levando em conta a singularidade da criança. Vai ser uma conferência dada por mim e pela Paula Borsoi, que é a supervisora desse CAPS. E a perspectiva também é que a gente possa nos aproximar mais do SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas. O Lapsicom ele é listado na lista do SENAD de pesquisadores brasileiros para o combate às drogas. Então, a gente prevê uma aproximação maior com o SENAD via a universidade pública também. E, obviamente, prevê a oferta de um tratamento de usuários de drogas aqui em Volta Redonda. Eu não tenho ainda noção disso, porque a gente não tem, no interior do Estado, um dado sobre isso. É muito difícil a obtenção disso. Isso vem por uma agência, que é o CEBRID, de fora da instituição de saúde mental. Isso é muito difícil, a instituição de saúde mental te ofertar isso, porque eles não fazem o levantamento. Eles têm um protocolo para isso, mas isso acaba não sendo feito. Então, a gente sempre espera que o CEBRID publique o levantamento anual ou bianual que eles fazem de usuários de droga na região. Em Volta Redonda, eu não tenho ideia disso ainda. Eu tenho do Rio de Janeiro como um todo, que é o que eles ofertam para nós. Tá? É isso. Antes de tudo, agradecer aí todos que resistiram até agora, né, sem almoço, só com um lanchinho, né? Eu queria, mais uma vez, colocar que a Agência de Inovação ela está nessa ação, né, de fazer essa junção de ideias, essa discussão e tentar ver qual é a forma que nós temos, né, para poder colaborar que essas parcerias aconteçam, para que, de alguma forma, essas pesquisas que estão sendo realizadas aqui na universidade, elas realmente sejam de uso prático, né, sejam incorporadas, absorvidas pela nossa sociedade, né, nas diversas instâncias, como a gente comentou anteriormente, né. Então, eu queria novamente agradecer a todos pela paciência, né, pela disposição de estarem aqui até esse momento. Eu não sei se alguém da casa, agradecer à casa, né, por nos ter recebido, né, todos vocês, porque eu acho que sem isso também a gente não consegue, né, chamar, né, os colegas, né, saberem vocês também que nós estamos sediados em Niterói, mas nós somos UF, né, e UF não é de uma casa só, né? Não existe uma casa só em Niterói. Então, nós estamos aí espalhados, né? Gostaríamos de estar mais presentes e hoje eu acho que a forma de comunicação permite que, mesmo que fisicamente nós não estejamos aqui ou fisicamente vocês não possam estar lá, né? Nós temos a internet, temos vários meios de comunicação. Em agosto, nós vamos realizar um evento que eu espero contar com a participação de vocês,
né? Nesse evento, a gente vai falar um pouco sobre essa terceira missão da universidade, falar um pouquinho sobre as questões que foram levantadas nos painéis de ontem, né, com relação à questão jurídica, né, questão da lei de inovação, nossas possibilidades, né, tudo que nós podemos ter de parceria, tentar atrair mais realmente o meio externo, né, aproximá-los mais da gente, né, e nós esperamos que essas pesquisas e tudo que foi colocado aqui, elas sigam em frente e que vocês, né, conversem também mais entre si, consigam concretizar novas parcerias. Marcelo tá vindo de fotógrafo, se você quiser dar alguma palavra final aqui para o encerramento. Não, o encerramento é esse. Eu não quero tomar mais tempo de vocês, porque eu acho que a gente já foi bastante exaustivo. Renato quer dar uma palavrinha final. Obrigada. Queria deixar patente aqui o agradecimento do Polo Universidade de Volta Redonda ao pessoal da PROP. Já teve um grupo aqui desde ontem, a Fabiana estava aí, e agora, hoje, também, várias outras pessoas da PROP deixaram suas atividades em Niterói e estiveram presentes aqui. Acho que isso é muito importante. Eu vejo isso, vamos dizer, nós estamos apresentados, nós, a PROP ao Polo, e os caminhos todos estão abertos para que esses laços se desenvolvam ao longo do tempo. Eu saio daqui com uma ideia. Eu tenho minha cabeça, é cabeça de engenheiro, é muito mais técnica, e eu acho, então, eu sempre vi a inovação como algo muito ligado ao setor técnico, setor de exatas. Mas eu saio daqui convicto de que dentro da inovação existe uma componente humana e que não pode ser deixada de lado. Então, fica aí nosso agradecimento de coração ao pessoal da PROP que esteve aqui ontem, hoje, e estamos abertos a qualquer momento para recebê-los novamente. Muito obrigado.